E vamos abrir a palavra de Deus, né? Em Efésios capítulo 4. E nós vamos ler versículo 14, Efésios 4, 14. Antes de começarmos as lições que daremos, vamos trabalhar naquele pensamento de progredir, de crescer na fé, de crescer no conhecimento da palavra. Então, Efésios capítulo 4, versículo 14. Eu vou ler. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos ler os outros dois. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em quem? Naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então eu vou dar aquela mesma ilustração que nós damos em todo início do estudo bíblico. Você já sabe o que eu vou dizer, mas aqueles irmãos da internet não sabem. Dois irmãos saíram para fazer aquela caminhada, né? Eu já falei isso acho que umas 10 vezes. Caminhar um pouco e eles iam juntos conversando e falando a respeito das suas experiências, daquilo que se passava na fé deles, né? Então eles estavam conversando que uma hora eles se sentiam bem, se sentiam lá em cima, mas uma boa parte das vezes se sentiam lá embaixo, perdiam as emoções, entravam em conflito, parecia que até as coisas de Deus não eram verdadeiras. Então eles estão caminhando e conversando a respeito disso. Em um determinado momento, umas nuvens vieram e começou a fechar o tempo. Começou um vento e começou a vir uma tempestade. Aí eles se esconderam debaixo de uma cobertura. E ali na frente deles tinha um terreno, isso é verdadeiro. E lá no meio tinha um eucalipto, né? Aquela árvore grande, bem crescida. Eles ficaram ali se protegendo e vinha o vento e jogava o eucalipto para lá e para cá. Né? Em casa tem vários eucaliptos, eu vejo isso sempre. E vinha o vento de um lado e o eucalipto ia para lá, a ramagem dele voltava. E ele estava resistindo àquele vento, àquela tempestade, resistindo a tudo aquilo. E depois Deus falou com eles. Vocês viram esse eucalipto, né? Veio o vento, veio a chuva, jogou ele para um lado, jogou para o outro, veio para lá e veio para cá. E ele resistiu a toda a força que vinha contra ele. Agora vocês viram a parte visível, né? O lado de fora, que sai da terra e sobe. Mas ali dentro, na terra, existem raízes bem profundas, bem arraigadas. E foram essas raízes que deram condições do quê? De ele suportar todo aquele vento que vinha e chuva, e vai para lá e vem para cá, sem sair do lugar, né? Então eles entenderam por que as pessoas acreditam em qualquer coisa. Presta atenção. Por que uma pessoa acredita numa rosa? Eu vou falar isso sempre. Por que a pessoa acredita num pregador que pôs um copo com água para orar, para fluidificar a água, que nem no espiritismo? Por que as pessoas acreditam em qualquer coisa que alguém, em nome de Deus, fala, eles acreditam? Por quê? Porque não tem raiz. Vocês estão entendendo? Porque esses irmãos se sentiam mal? Porque a palavra não está enraizada no coração. Quando eu falo palavra, eu falo o evangelho da graça de Deus. Por que é que as pessoas acreditam em qualquer grito que dão em nome de Jesus, né? acredita em coisa orada, ungida, em réplica de arca. Por quê?
porque elas não têm a verdade da palavra enraizada lá dentro. Agora, um eucalipto não cresce instantaneamente. Você já viu a semente de um eucalipto? Já viu, não? Parece um filetinho branco, ela vem voando com o vento, isso cai de monte em frente em casa. Uma coisinha branca, olha, agora eu sei muito disso porque eu moro há 20 anos na frente de eucaliptos. Então, quando chega no mês de outubro, novembro, começa a cair as folhas. Eles vão caindo as folhas mês de dezembro, janeiro inteirinho. Quantas vezes no quintal tem que recolher aquele monte de folha que eles vão caindo todas as folhas. Dezembro e janeiro, nesse tempo de chuva, caem muitas folhas do eucalipto. Mas quando chega em fevereiro, começa a diminuir a queda das folhas, e brotinhos novos aparecem com florzinhas brancas. E ali bate o vento e aquelas florzinhas soltam um tipo de um pólen, uma coisa assim, que vai caindo que nem uma poeira. E por incrível que pareça, aquela coisa branca, pequena, que o vento traz, aquilo é a semente dele, aquilo cai no vaso. Depois de um tempo, quando chega ali para abril, maio, o que você vai ver? Você vai ver um monte de folhinha pequenininha que são os pés de eucalipto. Cresceram com aquela coisa que nem parecia semente. Agora, quanto tempo demora para ele crescer, se tornar uma árvore frondosa, ter raízes profundas e suportar esse homem exterior, né, para você entender, suportar os embates da vida, essa vida exterior, que não fala nada a respeito de Deus, pelo contrário, quer nos levar à incredulidade. Quanto tempo demora para o eucalipto crescer e se enraizar e poder suportar todos os ventos e tempestades que vêm contra ele? Demora anos. Entende ou não? Então é assim o trabalho de palavra, eu falo isso sempre. A pessoa chega na igreja, então ela vai ter que ser construída com o conhecimento do Evangelho. A verdade do Evangelho tem que ser enraizada dentro dela. Eu estou falando isso, mas olha como isso é sério. Olha lá dentro para ver se a coisa está enraizada dentro de você. De verdade, é isso que eu quero que você entenda. Então é um trabalho, a pessoa chega na igreja, é um trabalho até enraizar o Evangelho da graça de Deus dentro dela. Leva tempo. Não é vir uma vez, ou outra, né? A pessoa pensa que entendeu a graça de Deus tem uma profundidade tão grande, o Evangelho da graça de Deus tem uma profundidade tão grande, que a gente pensa que entendeu e aquilo vai se abrindo e não para, é o Evangelho eterno, cada vez algo novo aparece ali no mesmo texto que você leu. Então, para a pessoa amadurecer, é anos que você tem que trabalhar e pregar e construir dentro dela uma formação com conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Está entendendo isso? A vida espiritual não é uma coisa, não é uma brincadeira. Eu não sei se você leva tão a sério quanto deveria levar. Se tem a coisa mais preciosa, presta atenção, que você tem que levar em consideração é a sua fé, a sua vida espiritual. É uma coisa que você tem que investir nela, entende? Aplicar-se nela, porque a carne não quer que a gente se aplique, a carne quer que a gente se aplique nos interesses da carne, que são contrárias às coisas de Deus. Ela quer que a gente se preocupe o tempo todo com as coisas da carne, com a vida terrena, com as coisas terrenas. A carne sempre pende ao contrário. Então, se pelo Espírito não me disciplinar e trabalhar com afinco no Evangelho da graça de Deus e ser construído por esse conhecimento, o que vai acontecer? Eu vou sempre ter uma vida superficial da fé, uma coisa superficial em cima, sabe? E eu vou viver inconstante num monte de pensamentos, eu vou ter medo de um monte de coisa, eu vou ter medo, olha, por exemplo, não leve a mal que eu vou falar isso, o que eu recebi de WhatsApp do Brasil inteiro, coronavírus, um desespero entre os crentes, um montão de fórmula, um montão do instituto, não sei do que falou que é isso. Por que esse pavor todo, gente? Sabe por quê? Porque a coisa não está enraizada ali dentro.
Porque se eu sou de Deus e Deus é comigo e é com você, eu não tenho que ficar apavorado com a mentalidade do mundo, cair no mesmo pavor que todo mundo está caindo. Eu creio em Deus. Essa praga não vai chegar na nossa casa. Ou você acredita que vai? Pastor, não, eu quero levar você à fé. Agora, você não tem uma palavra enraizada ali dentro? O pavor das informações do mundo vão fazer minha cabeça. Não é o evangelho que vai me fazer a cabeça, é o pavor, é os mesmos medos de comer certa comida. Sabe, a minha cabeça vai ficar infestada do conceito humano do mundo. E quando eu vou ver a minha fé poderosa no evangelho, é uma coisa que está tão pequena, tão dominada pelo homem exterior, tão dominada pela carne, os mesmos medos que alguém que não conhece nada de Deus tem, eu estou vendo que eles estão me dominando também. Por quê? Mas não tinha que ser assim. Porque ao invés de eu me apoiar no evangelho, na graça, na verdade, eu caio nas mesmas emoções do mundo, eu tenho a mesma forma dos temores que todo mundo tem, e fico com os mesmos medos e pavores, igual a um que não conhece nada do evangelho da graça de Deus. Então a coisa tem que enraizar dentro de mim. Quando vem essas notícias todas, é isso. Qual a reação que você tem no evangelho? Deus está comigo, nele eu sou sarado. Vocês entendem ou não? Não, vem esse monte de avalanche. Não, tudo isso é a cabeça dos incrédulos. Mas a minha cabeça, nele eu estou sarado, estou forte. Eu estou debaixo da graça de Deus. Se eu estou em Cristo, dentro desse cofre forte, porque eu vou ter o mesmo medo que todo mundo tem? Não posso. Eu estou na fé. Está na fé ou não está? Agora, essa palavra não está enraizada como tem que ser. Então, o que acontece? Eu vou viver alto e baixo e sinto em dizer, meus irmãos, os medos do mundo vão estar na tua cabeça e você vai falar muito deles e vai ser escravizado por eles, mesmo ouvindo a palavra de Deus sempre. Você vai ser igual a eles. Vai ser a mesma coisa. Está bem claro? Agora, quanto tempo demora para essa palavra enraizar dentro de mim? Leva tempo, eu tenho que ser aplicado na vida espiritual. Eu tenho que pegar esses textos da graça, presta atenção. Eu acho que vocês não fazem isso. Tomara que vocês façam e estejam enganados. E pegar certos textos das cartas de Paulo e ficar em cima daquilo ali, 1 dia, 2, 3. A minha preocupação, não leve a mal, eu não acredito que você seja assim, mas eu vou falar. A minha preocupação é que você não abre Bíblia a semana inteira, vem só domingo abrir. E não medita no que tinha que meditar. Né? A minha preocupação é que você fica ali no YouTube vendo 1001 coisa de informações, qualquer um que tem uma coisa na cabeça, posta no YouTube, começa a passar como se fosse verdade, daqui a pouco está todo mundo acreditando numa ilusão da cabeça de alguém. Vocês entendem ou não? A minha preocupação é que você engula e coma tudo isso que está ali e passa uma semana inteira sem olhar para as cartas de Paulo e meditar e mastigar e declarar: é isso que eu sou, essa nova criatura que está aqui escrita que eu sou, esse santuário de Deus que está aqui é o que eu sou, esse liberto do império das trevas é o que eu sou, esse selado com o Espírito Santo é o que eu sou esse justificado aqui, ó. É isso que eu sou, essa é minha vida, essa é minha fé. Entende ou não? Porque passar uma semana inteira, ai meu Deus, vai estar vazio demais. Então essa raiz precisa crescer, e esse é o trabalho do ensino da palavra. Trabalhar, insistir, repetir, ir e voltar. Entende? Até que essa coisa te atravesse, essa verdade atravesse você por dentro tão profundamente que se torna a tua própria vida. Você sabe que é o evangelho se tornar a sua própria vida? Se torna a sua própria vida. A tua mente está programada com o evangelho da graça de Deus. O que é uma mente programada com o evangelho da graça de Deus? Vem uma notícia ruim do mundo, mas aqui está o programa. É o antivírus. Não, eu creio nisso. Não recebo essa coisa aí.
Aí vem a vizinha falar uma coisa que é só desgraça, a tua mente. Não, 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 não. Não recebo isso, não tenho pacto com essas conversas aí. Respeita a vizinha com amor. Aí vem um parente fracassado na fé, que não crê em nada, trazer uma má notícia, você ouve, mas aqui não tem nada comigo nisso, que eu estou nessa fé. A minha mente está programada, é que nem um programa antivírus do computador. Tem um programa ali que ele consegue caçar o vírus ruim e eliminar. É assim que a nossa mente tem que estar cheia, enraizada na palavra. É o antivírus. E vai caçando e eliminando tudo aquilo que é anti o Evangelho. Seja emoção, sentimento, pensamento. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? É um programa, está aí. O que é a mente de Cristo? É o que pensa o Evangelho. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Então o programa é o Evangelho. Então tudo que vem, o antivírus está aqui programado para confrontar e rebater. Não ficar engolindo e falando a mesma coisa que o mundo descrente está falando. Por isso a palavra precisa estar enraizada aqui. Você tem os versículos memorizados? Não. Esses versículos que a gente lê 10 vezes todo domingo. Já memorizou? Ou se eu pedir um para você, você não sabe falar para mim? Se não sabe, vai ser reprovado. Entende ou não? Já memorizou tudo que está lá em Gálatas, Efésios, quantos nós já estudamos de Colossenses aqui? Já memorizou os pontos principais, Efésios 2, 14 e 15, né? Efésios 1, 13, já sabe o que eu estou dizendo ou ainda não memorizou? Não está enraizado aí ainda? Então é necessário uma aplicação. A vida espiritual é a coisa mais gloriosa, mais importante, você tem que aplicar. Eu sei que nós temos filhos, temos problemas, amamos, mas no meio de tudo isso, esse investimento para enraizar a palavra no coração tem que ser uma realidade, uma das primordiais da nossa vida. Porque senão você vai cair no mesmo medo e conflito deles. A sua cabeça vai ser igual. Então, para o eucalipto crescer, ter raízes profundas e suportar tudo, levou um tempo de palavra, né? Levou um tempo de crescimento, de processos. Cai folha, nasce folha. O tronco do eucalipto cai umas cascas. Ele começa com um tronco marrom, depois vai ficando um tronco cinza claro. Quando ele está enorme, vai descascando e o tronco vai ficando robusto para suportar todas as coisas. É isso que a palavra tem que fazer dentro do nosso coração. Para a gente entender aquilo que Paulo disse, depois de ter desvencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis, não é vencer algumas coisinhas, depois de vocês vencerem tudo, permanecer inabalável. O que é uma pessoa inabalável? As emoções erradas não dominam mais a vida dela. Ela conseguiu uma capacidade no espírito, pelo conhecimento do Evangelho, de resistência. Ela não cai mais emocionalmente. O que é que derruba o homem? As suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos errados. Sentir alguma coisa, está entregue. Não é? Permanecer inabalável e cresci no espírito. Estou com resistência para tudo. Faltou arroz e feijão do dia. Ai, meu Deus! Estou inabalável. Não vai me alterar. Vocês estão entendendo? Uma coisa que te machuque. Faltou a comida do dia. Isso machuca. Só um exemplo. Qual é o comportamento geral? Ai, que desgraça. Lamentações, praguejamento, reclamação. Né? Mas quem é inabalável? Estou inabalável, passando por isso. Então, qual foi o texto que nós lemos? Efésios 4. Vamos ler desde o começo agora, Efésios 4, vamos ler desde o versículo 11. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Com qual finalidade? Esses ministérios são ministérios de palavra, de ensino. Olha lá.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Como é que eu vou ser aperfeiçoado? Né? Então a palavra, nós somos aperfeiçoados no entendimento, no conhecimento. Então, esses ministérios exercem as suas funções, e a palavra vem e nosso entendimento vai mudando de dia em dia, de fé em fé, e lá dentro do nosso espírito a coisa vai acordando e despertando, e nós vamos sendo aperfeiçoados. Olha lá, e ele diz, continuando, vou ler de novo o 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha lá. Então o corpo de Cristo está sendo edificado, construído, através do trabalho de palavras. Olha lá. Até que todos cheguemos à unidade de fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para aí, o que ele está dizendo? Unidade de fé. É que a palavra vai fazendo a obra e nós, juntos, que somos corpo de Cristo, vamos tendo uma mesma mentalidade, uma mesma compreensão, uma mesma visão do Evangelho. Entende? Então nós juntos, por exemplo, o Máximo, ele vai tendo unidade com aquilo que está aqui vai passando e tendo unidade com ele, com o Carlos. Nós vamos tendo a unidade da fé quando nós juntos estamos tendo a mesma compreensão, a mesma visão do Evangelho, a mesma compreensão, a mesma fé. Nós não somos pessoas que cada um crê numa coisa individualmente para lá e para cá. A palavra traz uma unidade. Entendemos a justificação, cremos igual. Entendemos a redenção, cremos igual. Entendemos a reconciliação, cremos igual. Entendemos a obra, o selo do Espírito Santo, cremos igual. Então nós vamos tendo uma unidade da fé. Isso é uma igreja forte. Quando juntos temos uma visão do Evangelho e cremos igual, não tem disparate. Entende? Não é cada um vai para um lado, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou para lá, o outro vai para cá. Uma igreja está junto, mas cada um com uma cabeça. Aí você põe 5 pessoas para pregar. Um vem e fala, joga uma coisa para lá, outro joga para lá, outro joga para cá. Aí você ajunta, ninguém fala a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Cada um tem uma cabeça. Cada um fala para um lado, aquele acha que está mais certo, o outro acha que está mais certo. Não tem unidade. Se reúne, mas cada um tem uma cabeça. Não tem uma unidade de fé, uma mesma voz. Então, unidade de fé, nós cremos juntos na justificação, a mesma visão, a redenção. Tudo que o Evangelho mostra, toda a obra da cruz está dentro de nós, na nossa cabeça. Então nós temos uma unidade de fé, uma mesma linguagem juntos. Agora, como isso acontece? Através desses ministérios. Aí ele vai dizendo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade de fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha o alvo. A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Agora, se nós alcançarmos isso, vai limpar esse versículo que nós começamos a ler. Olha lá. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que é um menino agitado de um lado para outro? É aquela pessoa que acredita em qualquer coisa. Se o indivíduo vier com uma água, ele vai acreditar na água. Ele é infantil. Se vier com um pedaço de pano e falar que é veste de Jesus, vai acreditar. Entende? Se falar para comer um capim que foi orado e vai curar o estômago, ele vai comer um capim orado. É um menino agitado, ele é levado ao redor por qualquer coisa que se fala. Você quer ver? Aparece na televisão igrejas lotadas de gente. Você pode ter certeza, meninos inquietos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Você quer ver isso? Olha lá. Aquela gente não sabe nada do Evangelho da graça de Deus. Eles estão lá nos sacrifícios da velha aliança, nos votos, nas fogueiras santas, nos templos de Salomão, nas arcas da aliança. Tudo aquilo que acabou na cruz. Para que não mais sejamos como meninos agitados,
de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quando a gente cresce nessa unidade da fé, nenhuma doutrina enganosa nos leva a mais. Você entende a firmeza do que nós estamos dizendo ou não? Nada nos engana mais. Nós não somos levados, não adianta vir alguém revelar alguma coisa, o grande homem de Deus veio lá, não sei, ver tudo, não nos leva mais, gente. Não adianta a irmãzinha falar que viu, que não viu, não nos leva mais. Não leva mais, você está enraizado, estamos numa unidade de fé. A igreja está protegida, elemento estranho não entra. Você percebe ou não? Quando a igreja está em unidade de fé, tem a mesma compreensão, tem a palavra enraizada, não entra engano. O que entrar é barrado, por quê? Porque não tem voz entre nós. Você está protegido e guardado pelo conhecimento. Vou ler de novo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Agora ele fala assim, naquele tempo, pela artimanha dos homens. Então os homens têm artimanha. Quais homens? Os homens que são religiosos. Pela astúcia, eles têm astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo. É que nem uma construção, né? A edificação é essa. Vem, faz a fundação, põe as vigas, depois vem verga contra verga e vai levantando as paredes. Essa é a construção, né? Levanta as paredes certinho, depois vem, põe aquele telhado, faz tudo direitinho. Daqui a pouco a casa está ajustadinha, bem fundamentada, né? As vigas no chão, verga contra verga, uma laje bem batida, um bom telhado. Quando fecha, põe os vitrôs e põe a porta, aquilo está ajustadinho. Vocês estão entendendo que é o corpo de Cristo? A gente vai se ajustando um com o outro, mente com mente, vai fechando as janelas, as vergas contra vergas, telhado, até que chega um ponto que fica tudo ajustadinho. Isso é a igreja, o corpo bem ajustado. E esse corpo vai tendo seu próprio crescimento, ele vai se multiplicando em amor. Está difícil isso não? Tá entendendo? Então qual é o alvo de Deus? É ver essa igreja ajustada, unida. Como que ela vai ser? Através do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Não tem outra coisa. Lei não ajusta ninguém. Vamos para outro texto da palavra de Deus. Nossa, já é 8h46. Vamos lá. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Esses textos que a gente lê bastante. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. Então, olha o estado da igreja de Coríntios, para a gente ter como ilustração. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, olha lá. E sim como a carnais. O que é o crente carnal? É aquele que não entrou ainda na dimensão do espírito, ele ainda é controlado pela alma, pelas sensações, pelos sentimentos. Ele não conseguiu ainda um domínio sobre essas coisas. Então ele fica triste, fica alegre, fica triste, fica angustiado. Isso aí vem, arrebata ele, põe ele para baixo, para cima, joga para lá, joga para cá. O medo vem, toma conta. A vida dele ainda ele é administrado pelo corpo, pelas sensações do corpo, pelas sensações da alma, pelas sensações das suas emoções. Entende? Ele ainda não vê a coisa no espírito. Então ele é totalmente controlado pela carne ainda, pelo que a carne produz. Ele é que nem uma criança, chega lá, 16 anos já era para estar maduro, está fazendo coisa de 3 anos ainda, não evoluiu. Evoluiu na idade, mas na cabeça está lá com os 3 anos. Então ele está dizendo, pois ainda sois carnais. Olha lá, vou ler de novo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo.
Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo chegou lá, fundou essa igreja, se ausentou e voltou. Quando ele chegou lá, começou a conversar com eles, ver o que estava dentro da cabeça deles, o comportamento deles, ele viu um monte de crente carnal, de crente criança. Ele tinha coisas tão profundas para falar, mas ele sabia que eles não iam entender nada. Então ele queria dar um alimento sólido. Não pôde dar, porque entendia que eles ainda não estavam preparados para compreender certas coisas. Então Paulo teve que dar o leitinho, aquela coisinha bem suave, porque eles não estavam preparados para comer alguma coisa mais profunda. Eles ainda estavam no nível da carne. Não tinham crescido, vocês entendem? Então é normal que você vai falar para uma pessoa da graça de Deus e ela, não gosto disso, não é nada disso. Aí você vai diagnosticar, não dá para falar como é espiritual ainda. Ainda está na carne, ainda está na lei. É melhor nem falar. Porque não está preparado para compreender certas coisas. Então, o que Paulo fala? Leite vos dei de beber, versículo 2. Não vos dei alimento sólido, por quê? Porque ainda não podi suportá-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo tinha um alimento sólido, coisas profundas para dizer, mas teve que reter porque sabia que o aproveitamento deles, pelo comportamento que eles tinham, ainda não dava para suportar, não dava para entender, eles não tinham discernimento daquilo que Paulo queria dar. Aí depois ele diz, olha lá o que provava que eles ainda estavam na carne, olha lá. Porquanto havendo entre vós ciúmes, as brigas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Agora Paulo revela o comportamento que eles estavam tendo. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, o que eles faziam? Eles se apegavam em pessoas ainda. Eles estavam em contendas entre eles, não conseguiam ter a mesma linguagem, aquela confusão toda, né? Aqueles conflitos todos, né? Você tem família grande dentro de casa? Você vai ver esse quadro lá, com um filho, com outro filho, com a esposa, com o marido. Às vezes a gente não fala nada da mesma linguagem. Vocês estão entendendo ou não? Eu sou isso, aquilo. Entende essa linguagem ou não? Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem cresces, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então Paulo tinha coisas para falar para eles, mas encontrou eles naquele nível, sem a raiz da coisa dentro do coração. Vamos para outro texto. Agora lemos Coríntios, né? Agora vamos lá para capítulo 5 de Hebreus, capítulo 5. E vamos ler aqui a partir do verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. O que é tardios em ouvir? A pessoa ouve.
mas ela não olha para aquilo, ela não trabalha em cima daquilo. Entende? Então, ouve aqui, mas a coisa não cai aqui dentro. Então, tardio em ouvir, o tempo vai passando e a pessoa vai ficando enroscada com tantas coisas, parece que não ouve. Não ouve a palavra de Deus, apesar de estar ouvindo sempre. Vou ler de novo. A esse respeito temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine de novo, começar de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido, né? Então, o tempo passou, esses hebreus aqui, quem eram os hebreus? Os hebreus eram os judeus que nasceram e viveram debaixo da lei, que receberam o evangelho. O escritor está escrevendo, eles ajudando eles na transição da lei para a graça. E eles estão lá agarrados nas coisas do passado. Então o escritor está dizendo, explicando toda a carta de Hebreus, que o fim da lei é Cristo e todas essas coisas que temos falado. Então o tempo passou, já era tempo deles serem mestres. Mas eles ouviram aquilo e ouviram e não ouviram. Já era para estar ensinando, né? Eles não progrediram em nada. Então tinha necessidade de novo, de ensinar quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. E eles se tornaram o quê? Como que necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite, presta atenção, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A pessoa nunca entrou num carro, aí ela entra a primeira vez para dirigir, ela é inexperiente no volante, sim ou não? Ela vai ter enorme dificuldade. Não vai ter enorme dificuldade? Vai. Ela vai, em vez de olhar para frente, ela quer olhar para baixo, ver se está pisando na embreagem certo, se é no breque certo, né? Aí ela vai parar numa subidinha assim, ela vai ter uma dificuldade enorme em querer soltar o carro, ela vai puxar o breque de mão, capaz que o carro morra ali. Ela é inexperiente. Mas de tanto dirigir, chega uma hora que ela vai fazer isso inconscientemente, se torna uma coisa mais normal. Ela adquiriu experiência, não é? Sim ou não? Então eles aqui, o tempo se passou, eles não adquiriram experiência, o tempo se passou, as coisas se foram, e eles estavam com as primeiras dificuldades, necessitando de se começar tudo de novo, com as mesmas dificuldades no início de todas as coisas. Aí ele fala, vos tornaste necessitados de leite e não de alimento sólido. Aí ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então eu faço uma pergunta para nós. Nós somos experientes mesmo na palavra da justiça? Ele nos libertou do império das trevas. Eu sou experiente realmente nisso. A minha fé está fundamentada. Eu tenho experiência em gozar dessa liberdade do império das trevas sem medo nenhum. Né? Nós somos experientes na palavra da justificação. Eu sou justificado para sempre, nunca vou perder a salvação. E nada destrói essa experiência que eu tenho com esse conhecimento da palavra de Deus. Vocês estão entendendo que é experiente? É tua vida a experiência com a palavra de Deus. É indestrutível a experiência com a palavra de Deus. Então ele diz, inexperiente na palavra da verdade, porque é de justiça, porque é criança. Agora ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, né? Quem são os adultos? Aqueles que já tiveram experiência com a palavra, a coisa está enraizada, está viva no coração, amadureceram, têm uma unidade de fé, estão aplicados na verdade, em cima disso o tempo todo, né? Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática do que é praticar a palavra, né? Libertos do império das trevas, pratico isso todo dia.
Em qualquer situação, sou liberto do império das trevas. Vocês entendem ou não? Ontem uma irmã me ligou, ela vai ouvir isso e saber que eu falei a respeito dela. E ela falou assim, pastor, eu precisava conversar com o senhor. Eu tive um sonho tão desagradável essa noite, eu acordei com medo e contou o sonho dela que eu não vou contar aqui. Aí eu falei assim, mas minha irmã, a irmã é abençoada, a irmã não é filha de Deus? A irmã não é selada com o Espírito? Vamos lá, é ou não é? Sou. A irmã não foi comprada com o sangue da cruz? Foi comprada com o sangue da cruz. Então, ainda que a mente da irmã viajou num sonho e sonhou uma coisa ruim, isso não tem... Qual efeito que isso tem? Isso já está anulado, porque a irmã é liberta do império das trevas, é salva, é selada com o Espírito Santo, foi comprada com sangue. Não tem nem que pensar a respeito do sonho que teve, porque a irmã já é liberta de tudo isso, não tem que ter medo de nada dessas coisas. Então o que é praticar a palavra? É justamente isso, em agir em cima da palavra. E vamos supor, um dia eu sonhei que eu estava vendo meu pai, meu pai, aquele conflito, porque tem uns sonhos às vezes que você entra em conflito, está agitado, você quer acordar, não acorda, os olhos não abrem, você já passou por isso? Né? Quer fazer uma coisa, mas o braço não vai, você está dormindo. O que tem a ver uma coisa com outra? Não é porque eu sonhei isso que é um mal. É meu subconsciente que foi lá lembrar do meu pai que já morreu há muito tempo, e eu não conseguia me mexer, queria sair dali, e eu estava meio preso, o supersticioso, o demônio, a cola do demônio em mim, eu não mexi o braço, né? E daí acordou, liberto, justificado, não vai me influenciar em nada aquele sonho, não vou nem esquecer, está bem claro isso? Põe em prática a palavra em tudo. Fale a palavra, confesse aquilo que está escrito, né? Aí ele fala, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não só o bem, como também o mal. Que faculdades é essa? No nosso espírito. Esse exercício nos mantém habilidosos no espírito, exercitados para discernir o bem e o mal, né? É que nem um campo de força, o que eu posso dizer? Que nem uma corrente elétrica, você está habilitado, exercitado, você está tão exercitado no conhecimento do Evangelho, né? Que nem uma corrente elétrica, quando qualquer coisa estranha vem, está exercitado, tem uma reação instantânea, toma um choque, toma ou não toma? Assim é estar exercitado na palavra da verdade. Você tem o conteúdo, está enraizado. Qualquer outra coisa que vem, não é palavra, instantaneamente. O exercício, aquilo é expelido da tua mente, da tua vida. Aí que a gente vai andar na verdadeira liberdade. Então o alimento sólido é para os adultos. Esses que já foram exercitados em dominar as emoções, exercitados em ter controle sobre os sentimentos. Olha, meu irmão, se você soubesse a alegria de ter controle sobre os seus sentimentos, você já experimentou isso, não? É a verdadeira liberdade. Quando aqueles sentimentos vêm, você está dominado, esse medo de novo. Conheço isso desde que era criança. Então aquilo vai enfraquecendo, você vai tendo controle no que sentir, o que permitir sentir. Você entende essa linguagem ou não? Tem experiência disso ou não? A tua alma, ela vai ficar dominada pelo teu espírito. Não cai mais nas fraquezas e deformidades dela, que a carne apresenta. Não cai mais. Você se torna totalmente livre. Aí quando o mundo vem com a mentalidade do coronavírus, exercitado contra tudo isso, entende ou não? Exercitado contra tudo isso, Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora vamos lá, Gálatas capítulo de número 2, vamos lá, Gálatas capítulo de número 2. E vamos ler as dores de parto que Paulo sentia. Gálatas 2:19.
Então eu errei, viu, meus irmãos? É Gálatas 4:19. Eu pus 2 aqui, mas eu errei. Vamos lá, Gálatas 4:19. Olha o que Paulo está dizendo. Você sabe, já estudamos essa carta de Paulo aos Gálatas. Eles deixaram a graça de Deus, voltaram para a lei. E Paulo escreve essa carta a todas para trazê-las à sobriedade de novo. Aí depois Paulo fala, no versículo 19. Meus filhos, né? Vamos ler desde o versículo de número... versículo 12, 4:12, para chegarmos no 19, para você entender porque ele falou isso. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes, e bem sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, posto que a minha enfermidade, na carne, vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgostos. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Paulo está dizendo. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, diz a história que Paulo tinha um problema nos olhos, era uma doença que ele tinha nos olhos. E Paulo está dizendo, se fosse possível, vocês teriam, o jeito que vocês me receberam foi tão grande, se fosse possível, vocês teriam tirado os olhos de vocês para me dar, para que eu pudesse enxergar. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. É bom ser sempre zeloso do bem, e não somente quando estou presente. Aí Paulo, depois de toda essa luta, aí Paulo diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O que é Cristo ser formado em nós? Como é que Cristo vai ser formado em nós? Eu vou aprendendo o Evangelho. Olha, a mente de Cristo é o Evangelho. A pessoa de Cristo é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então, na medida que eu vou aprendendo o Evangelho parte por parte, então Deus vai formando Cristo em mim. A imagem de Cristo vai sendo formada em mim, a mentalidade de Cristo vai sendo formada em mim. Então Paulo estava dizendo que ele sentia dores de parto, ele estava vendo a luta que a igreja dos Gálatas passaram por entrarem o pessoal da lei e ter pervertido aquilo que ele tinha ensinado ali. Então ele está dizendo, olha, eu sinto dores de parto até que vocês amadureçam e Cristo seja formado em vocês. Vocês se tornem maduros. Cristo seja formado em vocês. E como Cristo é formado em nós? Através do conhecimento do Evangelho, da graça de Deus. Então aquilo vai preenchendo, aquela mente vai preenchendo, o conhecimento vai preenchendo. O que nós lemos, onde começamos em Efésios? A maturidade de Cristo, a estatura do varão maduro, do homem maduro, vai sendo preenchido e Cristo vai sendo formado em nós, até todos nós nos tornarmos semelhantes a Cristo, entende ou não? Né? Então Paulo sentia dores de parto. Como que ele fazia isso? Através de tudo aquilo que ele ensinou, o trabalho que ele tinha, tudo aquilo que ele fazia para que essa maturidade acontecesse dentro do coração deles e eles viessem ter o quê? Cristo formado dentro de cada um deles. Não é? Por exemplo, para você entender, Cristo teve muitos problemas, mas ele não teve ao mesmo tempo problema nenhum. Quero que você entenda isso. Por exemplo, ele está dormindo na polpa de um barco. Ele está ali cumprindo a lei e está ali. Aí vem a maior tempestade para engolir o barco. Os homens que estavam com os discípulos tinham um problema. Mas ele não tinha problema com isso. Por quê? Porque ele levantava e ele ordenava o vento e tudo obedecia. Sim ou não? Então, para ele era um problema, mas ao mesmo tempo não era, porque ele tinha aquela capacidade, aquele poder de resolver todas essas coisas, não é? Você entende? A multiplicação de pão. Para o homem era o problema, não só 5 pães e 2 peixes, mas para ele era um problema, mas não era um problema. Por quê? Porque
porque ele tinha uma estatura, capacidade de multiplicar aqueles pães. De toda e qualquer situação, ele tinha uma capacidade de ter domínio sobre aquilo. Entende o que eu estou dizendo ou não? Então, o que é a estatura de Cristo? É quando a gente cresce, e nós vamos ter os problemas, mas em nós vai estar a capacidade de enfrentar e resolver toda e qualquer situação sem desespero, sem medo, sem alma, sem a carne. Está nos dominando o tempo todo, aquele conflito mental, aquela aflição. Cristo formado em nós, entende? É o reinar em vida. O reinar em vida. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que fala lá em Romanos 5,17? Reinarão em vida. Olha o Cristo formado em nós. Reinarão em vida por meio de um só. Esse um só quem? Jesus Cristo. Agora, tudo vem com a palavra, maturidade vem com a palavra, tudo é o quanto a palavra, ela vai se enraizando em mim e vai produzindo o resultado dela, né? Você joga carocinho de laranja lá, semente da laranja, aquilo vai passar um tempo, vai se desenvolver e vai vir um resultado, ela vai produzir laranjas. Então o Evangelho em nós, essa formação, quer produzir o Evangelho em nós. Você está entendendo? Tudo que o Evangelho diz tem que se frutificar, vir de dentro para fora. A estatura de Cristo, ela tem que vir. E como isso vai acontecer? Quando a palavra do Evangelho mais e mais for enraizada, a palavra vai se tornar a nossa própria vida. Cristo é a nossa própria vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestos com Ele em glória. Tá bom, queridos? Então, na semana que vem nós vamos começar as lições. Então, se esforce para estar presente. Fala assim, amém.